Olá, gente. Nós estamos de volta com o programa Pontuando, nesse banner Cidadania Sustentável, onde eu, José Roberto Abramo e Vanessa Bittar, medianeiros do programa, estamos aqui para conversar, ter um bate-papo sobre cidades educadoras. Você vai saber de que nós estamos falando, porque nós vamos conversar aqui com o Márcio Tasqueto. Eu devo ter falado o nome dele errado, ele vai consertar aí. Eu vou fazer uma preleção inicial, mas antes dessa preleção eu vou cumprimentar a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Tudo jóia. Bacana. Boa tarde para vocês aí, José Roberto, professor Márcio. O professor Márcio, boa tarde, Márcio. Tudo bom com você? Boa tarde, José. Boa tarde, Vanessa. Prazer estar aqui com vocês. Bacana. A Vanessa foi quem trouxe o professor Márcio aí, ela tem muito boas ideias, eu sempre agradeço a minha partner aqui no programa, no nosso canal. E nós vamos fazer um programa que não seja muito extenso, para que você assista, goste e ponha em prática. Eu vou fazer uma preleção muito rápida inicial, para a gente poder dar licença para o professor falar. Então, olha bem, o professor Márcio Tasqueto, ele vai falar de potencial educativo do espaço urbano. É um nome bonito, um nome pomposo, mas tem muito conteúdo dentro dessa ideia de cidade educadora. Olha bem, gente, não é cidade educativa, é cidade educadora. Tem uma diferença. A nossa pauta dentro desse potencial educativo, desse espaço urbano, seria, em primeiro, cidade educadora, qual é o potencial educativo de fato que o espaço urbano tem ou pode ter. A cidade e a cultura participativa seria o segundo tópico. O terceiro tópico, movimento cidade educadora, qual é a origem, quais são os resultados imediatos, e eu vou pedir para o professor Márcio citar exemplos. O papel das instituições públicas e privadas no contexto das cidades educadoras, se é que o setor público participa mais, o setor privado participa mais, quem está mais participando, a pedagogia urbana e os casos de transformações locais e globais efetivos, desafios do projeto coletivo para o espaço comum. O professor Márcio Tasqueto, ele é um PhD. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria, tem um mestrado em Educação pela Universidade Federal da mesma Santa Maria, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas. A origem dele é sulista, hoje ele está sentindo muito frio lá na cidade dele, Santa Maria, e nós estamos aqui em Juiz de Fora um pouquinho mais confortável. Então eu vou fazer uma introdução rápida daquilo que eu busquei na internet, você, nosso ouvinte, nosso assistente aqui, internauta, pode também buscar. David Harvey é um geógrafo britânico formado pela Universidade de Cambridge e professor da Universidade da cidade de Nova York. Ele afirma que o direito à cidade é o direito de transformá-la em algo radicalmente diferente, dois polos. O de participar dos processos de transformação das cidades, que normalmente são construídas segundo os interesses do capital, em detrimento das pessoas. Isso é fato, é só você observar. O geógrafo Harvey, citando Robert Park, nos lembra que a humanidade, ao tentar recriar o mundo de sua forma, mesmo sem clara consciência de sua tarefa, fez as cidades e assim refez a si mesmo. Desde 2007, passamos a ter 50% dos habitantes do mundo vivendo em cidades. Isso foi num crescendo, até que em 2007 nós chegamos a 50%. É possível que hoje nós tenhamos bem mais de 50%. E dentre os milhares de urbes que temos pelo mundo afora, são muitos modos de viver, de organizar o espaço e a vida dos habitantes. Porém, desde os anos 90, uma proposta provoca, e assim ajuda a criar, uma outra concepção urbana, que é a ideia da cidade ser uma escola. Sociologicamente falando, a cidade moderna é entendida como uma instituição e organização social e também como um organismo e fenômeno essencialmente cultural e moral que incorpora significados culturais, a importância da racionalidade científica sobre essa realidade. Isso você vai entender melhor nas palavras do professor. Essa é a noção que sublinha a atuação das 470 cidades educadoras, distribuídas em 36 países pelo mundo, organizadas
em rede pela Associação das Cidades Educadoras, AICE, fundada em 1990 em um congresso em Barcelona. A Carta das Cidades Educadoras, fruto do evento, defende que as cidades têm um potencial educativo em estado inercial, quer dizer, está parada ainda, precisa de ser ativado. Que além de desenvolver atividades sociais e econômicas, também é preciso transformar o espaço comum em uma escola a céu aberto, em contato permanente com a comunidade. Como que seria isso? Que cidadania, participação social e educação caminham ao lado da democracia, solidariedade e tolerância. E que a aprendizagem é algo orgânico e inerente ao ser humano e que nos acompanha pela vida inteira. De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras, as cidades são educativas por si, mas não necessariamente educadoras. Mas elas tornam-se educadoras quando assumem essa intenção consciente de que suas propostas têm consequências em atitudes e conveniências e geram novos valores, conhecimentos e habilidades. É chegado o momento de revisar o que entendemos por educação, resistindo a circunscrevê-las aos estreitos limites da escolarização e começando a pensá-la como um tecido complexo que cruza os processos escolares com os processos culturais mais amplos que ocorrem nas sociedades. Bom, então, isso aí é o que você vai encontrar na letra da internet. Agora, vamos transformar isso aí em palavras que você entenda como que isso vai funcionar na prática. Eu vou passar a palavra para a Vanessa para fazer a introdução dela. Alto contínuo, nós conversaremos diretamente com o Márcio Tasqueto, PhD, o nosso historiador aqui. Fique à vontade, Vanessa. Obrigada, José Roberto. Então, você falou aí muitas coisas interessantes, né, e desafiosas, né, que a gente vive esse momento de querer transformar os espaços e, ao mesmo tempo, a cultura das pessoas acabam puxando, indo menos avançada do que a gente tem de avanços, né, pelos nossos próprios conhecimentos, né, e técnicas desenvolvidas. Então, isso acaba gerando uma angústia, né, que diante de tanta coisa que nós temos noção hoje, né, do que pode ser transformado, os conhecimentos acessíveis, porque esse gap tão grande é da participação mesmo das pessoas para a transformação dos espaços, né? Então, aí a gente vai tentar buscar nas raízes, né? O que acontece, por que a gente consegue tanta evolução em algumas coisas e tão lenta evolução em outras, né? A gente sabe que isso também parte de um fator comportamental que não é do dia para a noite, que a gente vai conseguir transformar as coisas do jeito que a gente imagina, né? Mas tudo é um trabalho de formiga e que a gente está aí tentando, né, pelos movimentos, pela conscientização das pessoas. E eu vi nesse tema, cidade educadora, algo muito promissor, no sentido de que, se a gente deseja alguma mudança no espaço, que a gente comece pela educação, né, que a gente comece a promover a educação, mas uma educação conectada com o espaço que a gente vive, né, com aquilo que ele traz de demanda para a gente resolver, né, e a gente evoluir a partir das necessidades tanto das pessoas quanto do ambiente que influencia a nossa convivência. E aí vem, nesse sentido, ao encontro, se pensar, né? Então, como que se torna uma cidade educadora? Ela já tem elementos que podem ser ativados pela educação, mas como dar a voz a isso, né? Como, então, preparar esse território para mudanças, né, efetivas, e não simplesmente mudanças de momentos, por interesses de alguns grupos, né, aquilo que não fica porque não foi significativo para as pessoas. E a gente, transportando aqui, né, pela a nossa tentativa aqui na cidade, né, de fazer algumas mudanças que a gente está vendo no governo atual,
uma aproximação com a comunidade para trazer junto, né, das pessoas um plano de execução de políticas bem participativo, né, trazendo opiniões da comunidade para dentro dos planos da política da cidade. Então, está havendo esse movimento aqui em Juiz de Fora, nesse sentido, né? Nós estamos até prestes a realizar um fórum que chama Próximo Futuro, que vai ser do dia 26 ao dia 28 desse mês de julho, que vem trazer a ideia sobre cidades, uma perspectiva da criatividade, né? E também trazer e fomentar esse desejo nas pessoas da gente se tornar um polo internacional de economia criativa. Então, tem todo um desafio aí a ser preparado para que isso aconteça de fato. Então, é essa conexão aí que a gente quer fazer na conversa de hoje com o professor Márcio, no sentido de também captar referências dessa rede de cidades educadoras que a gente pode compartilhar também para ajudar a preparar a nossa cidade para esse momento que o atual governo também quer deixar aqui as sementes de uma transformação, né? Então, professor Márcio, quando eu vi esse tema de cidades educadoras e a pedagogia urbana, então, assim, quando a gente vem tratando, principalmente da perspectiva da sustentabilidade, a gente vê que não existe condição nenhuma de se fazer sustentabilidade de forma isolada, né? E que isso depende do ecossistema de um território, por exemplo, para acontecer, né? E quando você pensa nessa perspectiva, você vai logo direto na parte da conscientização. Muitas vezes, o que se depende para se transformar em algo mais sustentável, regenerativo, né? Vai de frente com a educação, com a consciência das pessoas sobre a importância e o papel dela para transformar onde ela vive. E é nesse sentido que eu queria que você compartilhasse conosco práticas dessa rede, como que tem ocorrido, né? Quais são os desafios de se tratar, né, esses projetos que visam o espaço comum com a comunidade, como que você vê isso evoluindo no tempo, também diante de tantas facilidades da tecnologia, né, para conectar as pessoas, para fazer a gente ter uma visão mais macro das coisas. Será que isso está sendo bem aproveitado? Né? Será que exige um pouco também de educação das pessoas para que isso venha junto, se complementando, né? A questão do acesso. Tem toda essa perspectiva que eu deixo aí pulverizada no ar para você compartilhar através de suas experiências com a gente sobre o que tem ocorrido, né? E na medida do possível a gente vai conversando. Então, deixo a palavra com você. Muito obrigada. Fique à vontade, Márcio. Bom, eu que agradeço aí o convite dos amigos, José Roberto, Abramo e a Vanessa Bittar, né? Então, para mim, de novo, né, repito que é um prazer estar dialogando com vocês, né, nessa linda Minas Gerais, hein? Que pena que não é aí, né? Pena que não é ao vivo, aí sentados, né, numa mesa de bar aí, ou num espaço educador da cidade, etc. Porque aqui tá frio, né? Já aproveito para dizer, aqui tá bastante frio aqui no sul. Bom, ainda mais sobre esse tema, né, das cidades educadoras, que eu vejo como central hoje em dia para pensarmos toda e qualquer mudança efetiva, estrutural, de forma consistente, né, e que ganhe processualidade e continuidade, sobretudo quando a gente pensa como na dimensão das políticas públicas, né, que precisam cada vez mais superar essa mazela histórica que temos no nosso país, que é da descontinuidade das políticas, que é da forma como a gente vive pílulas democráticas da nossa história, né, que são pequenos intervalos de tempo, né,
e que sempre são sobrepassados por situações aonde isso que a Vanessa colocou como central, e na bela introdução que o José Abramo faz, né, colocando todo o contexto dessa questão das cidades educadoras, que né, fundamentalmente, como gerar uma cultura participativa, como gerar espaços de decisão coletiva, como que as pessoas se engajam, né, na construção da sua cidade. Parece novo, parece absolutamente, digamos assim, inovadora a ideia das cidades educadoras, mas se a gente olhar até mesmo para a história, né, de forma ampla, a gente vai perceber o quanto a conexão entre educação e cidade, elas estão intrinsecamente conectadas, né? Afinal de contas, a própria dimensão da polis grega, né, e da dimensão do entendimento de política, né, como decisão, né, tomada de decisão sobre a cidade, está conectado com o nascimento também da pedagogia enquanto ciência na própria Grécia Antiga, né? Ou seja, essa relação educação e cidade, ela é de forma sistematizada, organizada e intencionalizada, ela tem origens históricas de mais de 2.500 anos. Então, quando a gente retoma esse debate, está, digamos assim, voltando a uma discussão sobre educação que transcende a ideia de uma instituição total como a escola ou como espaços especiais onde a educação aconteça e começa a compreender esse fenômeno educativo como algo difuso na nossa sociedade de forma geral, né? E o espaço da cidade, como bem lembrou José Abramo, é cada vez mais uma das grandes tendências de futuro, né? Ou seja, se já passamos de 2007 para cá, né, a população mundial vivendo mais de 50% na cidade, a tendência é que em 2050 nós tenhamos mais de 70% da população mundial em cidades. Isso é uma estatística da própria ONU, né? O que isso representa? Quando a Vanessa coloca essa questão do futuro, exatamente a gente entra aí numa seara que é da forma como a gente pode retomar uma ideia de futuro que não seja uma ideia distópica, né? A nossa geração aí nos últimos 50 anos se acostumou à ideia de um futuro que ou da guerra nuclear, né, que está aí hoje em evidência de uma discussão um perigo que parecia que a gente estava se remetendo lá à Guerra Fria, né, como algo que já era do passado, e não, né, hoje com a própria guerra da Ucrânia, a crise estabelecida aí mundial a respeito, né, dos atores sociais, né, mais poderosos do mundo, que coloca de novo isso como uma eminência parda aí dentro da nossa realidade histórica, né? Quer dizer, está aí, não é algo que é absolutamente improvável, diriam os especialistas sobre o tema. Ou é um colapso ambiental, né, que a gente vai viver, ou é um meteorito, ou é um asteroide, alguma coisa que pode cair na Terra, enfim, sempre tem uma pandemia, né, uma guerra, ou seja, sempre há algum tipo de visão do futuro que é uma visão que a gente poderia exemplificar como um iluminismo sombrio. Se até o final do século XIX a gente tinha uma visão, digamos assim, otimista do futuro, nós temos hoje uma visão extremamente pessimista do futuro. Então, como que a gente retoma de novo o futuro, né, enquanto um lugar que a gente pode se apropriar, né, fazer uso desse futuro, né? E que lugar melhor do que a cidade, né, como uma das mais engenhocas, né, criações humanas, né? Como um grande viveiro de possibilidades, onde a gente vive, né, em proximidade, onde constrói uma cultura absolutamente caótica, mas absolutamente também criativa, né, com uma explosão de possibilidades, né, nessa diversidade cultural das cidades, nesse ir e vir, dessa circulação de ideias, dessa circulação de coisas, né, de imaginários, de encontros possíveis, né. Então, um ponto que eu acho que é central, ponto de partida, é como fazer das nossas cidades lugares e espaços aonde nós possamos reverberar, né, o olhar, né, de muitos e muitas, né, como que as cidades são compostas e podem ser construídas a partir desses espaços dialógicos, né. Vocês comentavam, por exemplo, essa diferença entre a cidade educativa e a cidade educadora, né. A cidade, toda ela traz processos formativos que são informais, né, estão ali no dia a dia dos encontros fortuitos, espontâneos e aleatórios que se dão nas ruas das cidades, os discursos todos que a gente, né, vai assimilando, seja das edificações, dos espaços, seja das próprias pessoas, dos usos, das representações sociais.
No entanto, quando a gente começa a pensar numa ideia de cidade educadora, a gente pensa isso de forma intencional, né? Ou seja, delibera-se pela construção de uma proposta pensada, planejada, tal qual a gente planeja disciplinas, planeja projetos, planeja ações dentro das escolas, dentro das universidades, por exemplo, para pegar as instituições de ensino formal, pensar a cidade como uma grande oportunidade formativa, né, e uma grande oportunidade de humanização, né, capaz de nos gerar inúmeras possibilidades de enfrentamento dos principais problemas. Eu costumo resumir, para fechar esse primeiro bloco, digamos assim, que a cidade educadora ela tem que ser pensada a partir de uma santíssima trindade. Tá? Até acabei de escrever um pós-fácil agora, num livro que deve sair agora nos próximos meses, sobre o tema das pedagogias urbanas, e usei até essa referência na formulação desse pós-fácil. Ou seja, a cidade enquanto um direito, né, a cidade educadora enquanto um direito, fazendo reverberar isso que o José Roberto já falou no início, né, citando o David Harvey, que com certeza vai tá inspirado no Henri Lefebvre lá nos anos 70, na verdade, nos anos 70, quando Henri Lefebvre cunha essa expressão, que é mais do que uma expressão, é uma compreensão, já com uma espécie de antena do futuro, do que iria acontecer nas próximas décadas. O Henri Lefebvre, que é o filósofo francês, vai dizer o seguinte: olha, é preciso pensar o direito à cidade. Inclusive, ele escreve um livro, né, com um título homônimo. E o direito à cidade, para o Henri Lefebvre, não era só o direito à cidade que temos, mas o direito da produção dos espaços, ou seja, o direito de fazer cidade, né? O direito de criar cidades, criar outras cidades, né? Para além daquelas que nós temos hoje, que são cidades violentas, cidades inacessíveis, cidades da arquitetura e da pedagogia do medo, né? É só olhar para a nossa cidade e ver a pedagogia do medo circulando nas grades, nas cercas, nas seguranças privadas, nos condomínios, que são anti-cidades, né? O condomínio, o que é o condomínio? Ele é o ideal da felicidade para a nossa sociedade, mas ele é uma anti-cidade, é uma forma da gente se proteger da cidade, né? E criar um espaço selecionado de convívio, né? E que essa seleção se dá basicamente pelo critério econômico, que obviamente aí está conectado muitas outras desigualdades da nossa sociedade que são também vinculadas às relações econômicas, né? Então, pensar a cidade como um direito, a cidade educadora como um direito humano à cidade educadora, pensar a cidade na segunda parte da Santíssima Trindade. A primeira é a cidade como direito, a segunda, a cidade educadora como uma política pública, não é um projeto, não é um programa, é uma política pública, né? A gente precisa pensar isso de forma ampla, o quanto nós precisamos dessa política pública na nossa cidade. A gente não pode pensar a educação como um espaço separado da cidade ou da sociedade de forma geral. E a gente tem muito a dizer sobre isso, né? Simular a vida dentro da escola não resolve, né? A gente precisa da vida pensada pedagogicamente, como que ela potencializa nossos processos de formação para além dos muros e com a escola. Fazer cidade educadora sem escola também não dá para pensar isso. A escola é uma máquina democrática, já diria o Anísio Teixeira, mas também diria o Pierre Bourdieu, que é uma máquina de produção de desigualdade. Ou seja, essa ambivalência entre a escola também, a gente precisa pensar nessa conexão. Como que a escola também pode ser um agente de transformação dos territórios da própria cidade. Então, o segundo pilar nessa Santíssima Trindade é pensar a cidade educadora como uma política pública. Então, um direito e uma política pública. E, por último, Vanessa, uma utopia, né? Há aí uma utopia. Mas não tem problema de dizer que é uma utopia, porque a gente não está falando de uma utopia de salto alto, né? A gente está falando de uma utopia de pés descalços, onde a gente parte das situações que temos nas nossas cidades, ou seja, qual é a realidade de Juiz de Fora, qual é a realidade das nossas cidades aqui do Sul, quais são os nossos grandes problemas. É desse território que a gente precisa pensar as diretrizes para a construção dos nossos currículos, das nossas propostas de ensino e aprendizagem, e para aquilo que nós pensamos que pode ser as nossas cidades. Portanto, é uma utopia que nos ajuda a caminhar e caminhar com os pés no chão das nossas cidades, né? E não os pés na Torre de Marfim da universidade, ou no alto prédio executivo que toma decisões, ou dentro do gabinete da prefeitura que vai tomar decisões sobre a cidade sem ouvir a população. E para ter utopia de pé descalço, é preciso estar com a população, é preciso criar espaços de escuta, é preciso construir esses espaços, cuidar desses espaços, alimentar esses espaços e que eles sejam constantes, né? Então, a participação é a pedra angular, né, para a construção de uma cidade educadora, né? Como construir isso? Bom, aí a gente entra também no âmbito metodológico, que pode trazer algumas experiências aí que as cidades
que estão nesse rol aí da cidade educadora, e outras, né, não só essa, podem e vêm fazendo experiências muito significativas. Muito bacana a sua fala. Eu sempre fico imaginando, né? Tem pessoas que comentam assim: nossa, eu vou mudar para tal lugar, porque lá a qualidade de vida é outra, né? Tudo perfeito, tudo funciona. Mas me vem muito na cabeça de que qualquer lugar tem todo tipo de problema. O que muda são as pessoas que acreditam naquele espaço e fazem as coisas mudarem para melhor, né? Então, a partir do momento que você assume a sua responsabilidade de fazer parte dessa mudança, né, de alguma forma, você não vai querer mudar tudo, você não vai conseguir, isso é um problema complexo e coletivo, né? Mas, a partir daquela determinada atividade que você põe a fazer, pensando que você está influenciando uma mudança no território, já é um diferencial, né? Você enquanto professor, você enquanto empreendedor, enquanto um funcionário de uma fábrica, né? Tendo essa consciência de que seu espaço não é só sua casa, mas é o ambiente público que você passa para ir nos lugares, né? Isso tudo muda os valores, muda a vontade de fazer as coisas, né? Porque às vezes a gente vê, né? Ah, não está na frente da minha casa, não é problema meu, né? Isso é uma visão muito limitada, né? Porque a partir do momento que você está em qualquer lugar de onde você mora, é seu sim, né? E você tem uma corresponsabilidade. Todo mundo às vezes fala, mas isso é coisa do poder público, eles que resolvem. Eu pago imposto para isso, né? Vanessa, né? Oi. Eu lembrei aqui daquela entrevista que nós fizemos com o pessoal lá do Sul também, esqueci o nome, Maringá. E teve um rapaz que criou um aplicativo, e nesse aplicativo ele cooptava as pessoas. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige aí, que a minha memória não é muito boa, não. Mas cooptava as pessoas para fazer a coleta de lixo da cidade participativa. Então, tinha aquelas pessoas da rua que dedicavam 1 hora por dia à coleta, mas não dedicava apenas à coleta, dedicavam-se também a ensinar como fazer a coleta, como fazer a separação, e isso aí se distribuindo nos bairros. E o setor público foi convidado a participar, pagando, remunerando aquelas pessoas. E as pessoas faziam aquilo com uma boa vontade muito grande, e isso aí foi implantado, foi criado numa cidade, implantado na outra, e nós fizemos a entrevista com o criador, né, o Vanessa, e depois com uma pessoa, uma mocinha que implantou, uma mocinha simples, uma pessoa assim, da cidade mesmo, não era ninguém de universidade, uma pessoa tranquila, normal, vamos dizer assim, né? E ela conseguiu, e estava sendo um sucesso. Então, isso me deu ideia de que isso aí seria, por exemplo, de uma certa forma, esse aplicativo ele criou uma condição de ensinar, não só de agir sobre a cidade, né, de manter a cidade limpa e de ter confiança de alguém da própria comunidade ou da própria rua fazendo aquela limpeza, mas principalmente aquelas pessoas partiu para educar outras e incentivá-las a trabalhar junto. Eu acho que isso aí é um exemplo bacana. Eu gosto de exemplos, entendeu? Eu acho que exemplos clarificam, né? Porque, como eu disse para você antes do programa, né, o Márcio, estava conversando aqui com ele, Vanessa, eu falei com ele o seguinte: a gente que, vocês dois muito mais do que eu, mas a gente que é do meio acadêmico, a gente tem uma linguagem que a gente se entende. Mas quando essa linguagem vem para a internet, ela pode ser mal interpretada, né? E aqui no Brasil tem muito essa coisa, você estava falando, Tasqueto, principalmente participação, né? Mas a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma ideia de esfera vertical, né? Se cair do céu, né? E esse do céu é sempre de alguém que se pôs lá no céu.
né? E que diz para você, olha, eu vou te dar essa cultura aí, eu vou te dar isso aí que é muito bom. Então, quando o camarada faz um condomínio fechado, ele vende aquilo para você com uma segurança absoluta. E ao invés, se ele tivesse vontade que você tivesse segurança mesmo, ele trabalharia de outra forma. O que ele está tentando de vender é a ilusão da segurança com a separatividade, com o isolamento, né? Então, dentro da cidade, você começa a criar ilhas. Isso não é uma coisa legal, né? Isso, inclusive, não é democrático, né? Então, eu gostei dessa palavra participação. Esse foi um exemplo que eu queria que você desse. Eu queria que você desse mais exemplos, se você conseguir dar. Esse exemplo que eu dei não é exatamente a cidade educadora, mas ele não deixa de ser um atributo da ideia do cara, uma coisa razoável. Eu gostaria que a gente desse mais, não sei se a Vanessa quer interpor alguma coisa, mas mais exemplos, para a gente poder ver como é que é isso na vida. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, se tem alguma coisa mais próxima, você falou que só no seu estado aí tem, das cidades aqui do Brasil, a maioria é do Rio Grande do Sul, né? Isso é um ponto importante. Fica à vontade aí, dá o exemplo que você achar por bem. Pode falar. Eu só queria fazer um comentário dentro disso que você falou, né? Sim, sim. Da aliança da tecnologia para facilitar essa interação entre as pessoas no espaço, né? E ajudar, de certa forma, a mudar um pouco a cultura do que a gente vive. Tem um grande desafio aí também, né? Com relação à implantação de tecnologias que auxiliam nessa participação coletiva para a mudança do espaço, né, da cidade, por exemplo. Muitas vezes, depois queria até ouvir o professor Márcio, o que ele pensa disso. Muitas vezes, o poder público, por exemplo, cria dentro das suas políticas lá mecanismos tecnológicos para facilitar a vida do cidadão. Só que ele cria dentro da instituição, sem consultar nada a população, sem a população ter a mínima noção do que é aquilo que vai chegar na mão dela, né? E aí acaba o que acontece? Uma frustração, porque desenvolve lá o mecanismo, coloca lá no celular de todo mundo o aplicativo, mas ninguém usa. Por que isso acontece? Né? Porque, geralmente, às vezes, as pessoas não têm seu dedo ali. Né? Me perguntaram se aquilo era significativo para mim, né? De que forma se deu esse projeto. Então, acredito que isso também entra dentro das metodologias que o professor Márcio falou, né? Que existem várias alternativas de envolvimento das pessoas para mudança de realidade, né? Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Deixo a palavra contigo, Márcio. Bom, como a gente já vem discutindo, né, a respeito desse tema das cidades educadoras, ela tem uma dimensão que é conceitual, que é de princípios, né? Quando vocês podem visitar, né, especificamente falando do movimento das cidades educadoras e da Associação Internacional das Cidades Educadoras, tem um site, depois, para quem nos assiste, quiser saber mais, né, pode entrar lá na Associação Internacional das Cidades Educadoras, vocês vão encontrar esse site. Lá tem um banco de experiências enorme, né, lá tem uma série de informações importantes dessas quase 500 ou 500 e poucas cidades, né, em 36 países, né, em vários continentes, enfim, que estão inseridas nesse movimento. Então, ali vocês encontram, né, muito das definições conceituais, né, do que é uma cidade educadora, de algo que é importante dizer também. As cidades educadoras, quando ingressam nesse movimento da Associação Internacional das Cidades Educadoras, elas se comprometem com uma carta de princípios, né, que estão um conjunto de 20 princípios estruturados em três eixos, que trabalham, né, com diferentes dimensões da cidade. Então, ela tem, digamos, um aporte conceitual, e diria até metodológico, muito consistente, com muito material produzido.
Eu quero frisar também que, quando a gente fala de cidade educadora e fala desse movimento, dessa associação, a gente está falando também de um dos atores, né, que tem trabalhado dentro dessa perspectiva, né? Existem no Brasil mesmo grupos trabalhando com perspectivas, digamos assim, correlatas ou no tema da relação cidade-educação, que também são tão e bastante interessantes ser conhecidos. Um deles eu vou citar é a Rede Humani. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma rede que está trabalhando por instituições socialmente justas, aldeias e campos e cidades que educam. Né? Também trabalha e faz um movimento envolvendo muitas instituições, né? Começou com cerca de 30 universidades, essa rede foi lançada o ano passado, e tem um trabalho bastante interessante. E algumas ONGs também, uma ONG específica, que eu vou me lembrar agora, que é o Aprendiz, lá de São Paulo, que faz um trabalho belíssimo, né? Que começou com toda uma experiência de bairro-escola, que é uma outra nomenclatura, que também com uma interlocução com cidades educadoras, mas não está vinculada a esse movimento, não faz parte desse movimento propriamente dito, mas que faz um trabalho também interessantíssimo, não só em São Paulo, como no Brasil, né? E o próprio conceito de territórios educativos, que a relação entre educação integral e territórios educativos, acho que a gente está bastante amparado tanto nas experiências contemporâneas dos atores que vêm tocando isso, quanto no próprio pensamento pedagógico brasileiro, né? O Anísio Teixeira, lá, um dos representantes do escolanovismo, já falava sobre educação integral e a relação da escola com a cidade. O Mário de Andrade já falava dos parques infantis na década de 30, né, de aproximar a escola das praças da cidade. Isso é da década de 30. Né? Os modernistas já falavam disso. Darcy Ribeiro com o CIEPS no Rio de Janeiro, a própria Escola Parque em Brasília na década de 60. Mais recentemente, perto da gente, uma política nacional que foi o Mais Educação, trabalhava num tripé, que era a ampliação das oportunidades educativas, a ampliação de tempo, né, na perspectiva do tempo integral para a educação integral, e ampliação dos espaços de aprendizagem, muito vinculado com a ideia de cidades educadoras, né? Inclusive citava nos seus documentos oficiais aquela época, pelo menos de 2007 a 2013, depois esse programa se reconfigurou e virou uma outra coisa, mas até 2013 eu digo que são os anos quentes dessa proposta, e ela tinha um trabalho muito coerente, esse programa tinha um trabalho muito coerente dentro desse perspectiva. Essa dimensão conceitual nós temos, assim, de forma muito interessante, muita produção acadêmica, científica sobre, acho que precisa mais, né, e é uma dimensão importantíssima. E também tem uma dimensão que eu acho que é fundamental, e elas estão interconectadas, inclusive, muitas vezes elas alimentam muitas dessas reflexões teóricas, que são as experiências dessas cidades. Se a gente pegar no âmbito das cidades educadoras, a gente tem experiências de mais de 30 anos já, né, e com muitas ações muito concretas para se pensar, por exemplo, essa cultura da participação. A primeira cidade educadora no Brasil, né, especificamente, que comprou essa ideia, né, que começou a trabalhar nessa perspectiva, foi a cidade de Porto Alegre, no final dos anos 90. E uma ação muito, muito concreta da cidade de Porto Alegre foi o orçamento participativo. Né, vocês devem ter ouvido falar. Né? Esse é um exemplo, digamos assim, de um instrumento metodológico de descentralizar a decisão sobre o orçamento da cidade a partir do incentivo de uma cultura participativa, né? Criando todos aqueles mecanismos de delegados, de decisões sobre o que é mais prioritário para a população, como usar esses recursos, né? Digamos que esse é um exemplo, e eu me lembro que acompanhei boa parte desse debate aqui no Sul, na cidade de Porto Alegre, pois logo em seguida, em função dessas experiências, né, de cidade educadora, de orçamento participativo, da escola cidadã e tantas outras ações que Porto Alegre efetivou, naquele contexto final dos anos 90, começo dos anos 2000, Porto Alegre acabou recebendo os fóruns sociais, né? Vocês vão recordar aqui que foi a cidade sede, né, desse fórum social, que era um contraponto, digamos assim, ao fórum econômico, o fórum social, né? Então reunia o mundo inteiro, né, em Porto Alegre, né, nos anos 2001, 2002, 2003, discutindo muitas dessas questões. Cidade educadora, inclusive, era uma das temáticas, né? Eu participei de algumas dessas salas temáticas ali na beira do Guaíba, onde discutimos muito essas questões, inclusive com a participação do Instituto Paulo Freire e tantos outros educadores, Jaqueline Moll, né, educadores de renome aí que plantearam essa ideia de cidades educadoras. Isso criou muitos mecanismos, né? Eu vou citar um externo, né, de uma cidade argentina, de Rosário. Essa cidade, ela é hoje, assim, muito emblemática. Você quer saber mais sobre cidade educadora na prática? Veja Rosário e as experiências de Rosário. Vou dar um exemplo da cidade de Rosário. A forma como eles criaram mecanismos de escuta
e participação das crianças para a construção das diretrizes urbanas da cidade. Eles têm toda uma mobilização que eles criaram, espaços, né, voltados para esse público, para como que as crianças veem a cidade, o que elas querem da cidade, e como que nós podemos criar políticas públicas que atendam às necessidades e os desejos, né, sobretudo os desejos das crianças. E lá, a partir de toda essa mobilização, eles criaram o que eles chamaram de Conferência das Crianças, que foi um grande evento, né, todo um trabalho processual dentro das escolas, com uma linguagem compatível, onde a criança expressa a sua percepção sobre a cidade, com incursão das crianças na cidade, até chegarem, por exemplo, às políticas que eles chamaram, a uma política que eles chamaram de Tríptico da Infância, que são 3 espaços articulados na cidade que são voltados totalmente para as crianças, onde as escolas podem usar, né, durante a semana, né, então elas agendam, são inúmeras oficinas, projetos que acontecem ali, com muito investimento público, né, educadores contratados para aqueles espaços, né, por exemplo, eles têm um antigo, vocês devem ter muitas dessas situações aí, assim, estações de trens desativadas, antigo engenho, antigas instalações de fábrica, etc., muito naquela linha dos patrimônios, né, industriais, assim, muito ferro, aço e vidro, né, e eles utilizaram uma antiga estalagem férrea na beira do Rio Paraná, lá, a cidade fica na beira do Rio Paraná, então tem toda uma orla, uma cidade lindíssima, e tornaram aquele espaço, revitalizaram aquele espaço, tornaram aquele espaço um centro de oficinas e projetos mais diversos que as escolas usam durante a semana e no final de semana fica aberto à comunidade. Mais ou menos a ideia da escola aberta, que funcionava um projeto, um programa, né, um projeto, né, alguns anos atrás, mais ou menos essa ideia nos finais de semana. E todo o mecanismo de escuta. Uma cidade interessante, vocês vejam só que, quando a gente olha para a territorialidade das cidades educadoras no mundo, a grande maioria está na Península Ibérica. Então, a cidade educadora, eu diria que fala português e espanhol, né? Ela nasce muito com essa implicação cultural, assim, lusitana e espanhola. E ela traz, Portugal, se não me engano, tem em torno de 80, 90 cidades hoje. Isso no universo, né, do número de cidades portuguesas daria aqui, eu acho que, né, tirando o alto, assim, 1/3 das cidades brasileiras, né, que estariam das 5.500 e alguma coisa, presente nessa rede, para gente ver o impacto e como é levado a sério. Eu estava lembrando agora, na pergunta de vocês, de uma metodologia de discussão do plano diretor da cidade de Évora, que é uma cidade educadora, aonde eles escutam as pessoas para pensar os seus bairros. Mas é claro que eles não vão escutar essas pessoas, o cidadão comum, aí, como o José estava colocando, de uma forma a usar essa linguagem, né? O plano diretor, né? Pensar as diretrizes, pensar essa linguagem assim, de conceitos, né? Que talvez assim, a gente, por algum trânsito nessas áreas, tem mais facilidade, porque é o métier do trabalho, etc., né? Agora, o cidadão comum vai se sentir excluído, porque não participa. O que eu vou falar diante do especialista, etc. Então, o que eles fizeram? Eles fazem mesas, rodadas de mesa, onde as pessoas contam a sua história no bairro, né? Então, a metodologia é a partir da história da pessoa. Por que morava ali? Por que morava ali? Então, a rodada é começar pela conexão, né? Aquilo que o Milton Santos, né, o nosso geógrafo brasileiro, que embasa muito dessa discussão de cidade educadora para nós, falava sobre a definição de território. O território é o chão mais a identidade, né? O território é o uso social, né, que a gente faz do espaço. Então, esse chão mais identidade. Quando a gente vai para o bairro e escuta as pessoas contarem as histórias, saber que ali morava a avó, ali foi a primeira casa, ali antes tinha um campo de futebol, onde é aquele prédio. E essas conexões vai fazendo com que as pessoas, porque cada um de nós tem o que dizer sobre o lugar onde mora, sobre a sua cidade, e pode contribuir na construção dessas políticas públicas. A grande questão é como que a gente afina os nossos ouvidos, né, para escutar as várias formas de linguagem que podem surgir, sobretudo para nós. Eu acho que Paulo Freire nos ensinou, como educadores, a gente traz muito forte isso na educação brasileira. Partir da realidade, né, escutar os educandos, ou seja, essa humildade necessária, porque a cidade educadora, quando a gente fala em cultura da participação, deve partir dessa humildade. Humildade tem a ver com humus, né, com terra fértil. Como é que a gente torna essa terra fértil e constrói a possibilidade de uma escuta sensível, generosa, né, capaz de cuidar desses vários sujeitos que tem. A gente fala muito no lugar de fala hoje, né? Então tem muitos lugares de fala na cidade, e eu diria até que tem lugares que falam,
né? Então a gente precisa escutar também esses lugares que falam, é daí que a gente vai construindo. Então, experiências tem muitas, né? Eu citei 2 aqui, ou 3, né? Porto Alegre, Rosário e Évora, mas tem aí Belo Horizonte, que depois eu posso, no próximo bloco aqui, eu posso dar o exemplo da escola integrada, em tempo integral, que é uma experiência de mobilização de cidade educadora, tendo a escola como referência e agente de transformação do território. Tem um projeto belíssimo que eu visitei uns 10 anos atrás, no Morro do Papagaio, lá em Belo Horizonte, e trazia toda essa questão assim, das crianças que batiam fotos sobre o morro, registravam suas impressões, aprendiam sobre fotografia e, ao mesmo tempo, construíam possibilidades de, pelo viés das crianças, integrarem as suas famílias com a escola e com os espaços do Morro do Papagaio, né? Espaços que vão se tornando cada vez mais, digamos, humanizados, né? O centro de associação do bairro, né? O caminho que a criança faz, né, entre a escola e a casa, né? Como é que isso vai criando um outro jeito de uso desse espaço, um jeito humanizado e educador. Isso que você falou me lembrou muito a perspectiva da educomunicação, já ouviu falar? É isso aí, né? Que é o uso do recurso das mídias para educar as pessoas no espaço que elas vivem e até transcender os muros da escola, né? E é bem isso aí. E é uma forma, né, Vanessa, de desemparedar a infância, né, desemparedar as nossas vidas, né, porque a gente tem, o Paulo Freire falava isso há algumas décadas atrás, que a gente vive uma dupla tragédia no Brasil. A tragédia das crianças de rua, né, que é a tragédia da violação, né, absurda, que a gente aprendeu, né, a ignorar, né, e tornarmos insensíveis, indiferentes a uma realidade tão monstra como essa. As nossas grandes cidades, mas não só elas, também têm seus exemplares, né, dessa injustiça estrutural dentro da nossa sociedade. E, por outro lado, também a tragédia das crianças sem rua, né, que é essa infância que cresce atrás das grades, né? Que tipo de impressão, como o José estava falando, como que a gente faz comunidade, solidariedade e cultura participativa com um sujeito que nasce atrás das grades, que tem o espaço público como um lugar perigoso, que a gente sai correndo para a escola, volta correndo para não ser assaltado, para não bater o carro, para não... Ou seja, que formação, como é que a gente lida com a diferença e com o outro, né? Quando essas crianças, por exemplo, né, estou falando das crianças de classe média, obviamente, né, que geralmente moram no condomínio, vão para a escola, voltam da escola privada, não convivem com ninguém que não seja da sua própria classe social, muitas vezes embranquecida, né, ou seja, com toda essa questão do racismo estrutural dentro das nossas sociedades, que né, geralmente a gente não vê o povo negro nas escolas particulares, né, ou privadas, ou seja, essa diversidade cultural, essa impressão sobre a cidade cria uma educação, um currículo oculto aí, né? A cidade educadora é uma tentativa de como fazer com que a gente democratize a cidade para que a gente tenha experiências e a formação de uma vida vivida como prática da liberdade, como diria o Paulo Freire de novo, que embasa muitas das nossas convicções a respeito desse tema. A gente tomar consciência que a gente tem o papel de influenciar nas ações que a gente promove, né? O que vai dar aquilo, a gente não sabe, porque tudo é muito dinâmico, né? A gente costuma falar que um planejamento, ele não é engessado, não é para ser aquilo até o final, né? Ele é um meio de organizar supostas ideias, mas o meio vai modificar, as pessoas vão modificar, e não tem jeito, isso aí é a lei da natureza. Tudo que está vivo modifica, né? Só que a gente tem que ter a consciência do que está dando certo e do que está dando errado. e ir ajustando. É a dinâmica da vida. Ô, Vanessa e Márcio, outro dia eu ouvi uma pessoa dentro do TikTok, com aqueles vídeos curtos. Ele é um cara assim, meio agressivo, ele fala umas coisas interessantes, assim, eu adoro a visão. Ele é meio exótico, assim, a maneira de ser, mas ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que nós vivemos olhando para o passado, né? E que a história, ela não olha para o passado, ela avalia.
e que nós precisamos, eu concordo plenamente com ele, que nós precisamos conversar mais com historiadores. Então, com professores, principalmente com historiadores. E nesse momento aqui agora, você, a mim, que me sinto bastante leigo na causa, não digo a Vanessa, mas a mim, o historiamento que você fez aí das cidades, essa questão que você falou de Portugal e na Península Ibérica você ter mais cidades educadoras, talvez até pela latinidade, talvez se a gente for procurar lá na Península Itálica também você tenha mais, não sei, talvez por ser, aqui nós seríamos os ameríndios, né, os latinos aqui da América Latina seriam os ameríndios, talvez se nós vivêssemos mais comunitariamente, nós temos tendência a mais estar ligados uns aos outros, os povos do norte são povos mais frios, mais distantes, eu não sei se esse tipo de, se a gente podia historiar isso aí, dizer que isso aí tem, vamos dizer assim, influência nessa ideia, mas o fato é de que a cidade realmente ela é um local de proximidade. E a história que você fez aí, essa história que você contou, eu achei muito interessante, eu passei a entender um pouco mais, e eu espero que os nossos internautas aqui tenham entendido um pouco mais do significado, porque eu li, fiquei no conjunto de ideias assim acadêmicas, mas você trouxe a realidade para mim. Agora, eu sei que você está com problema de horário, e eu sei também que você daria 500 exemplos aqui, eu desafiei a dar exemplos, você imaginou, e já saiu uns 5 ou 6 ou 10 assim, uma pancada só. Então, eu sei que você está com problema de horário, eu vou pedir licença à Vanessa para a gente caminhar para o final, que você falaria dos desafios dos projetos coletivos. E antes de você falar dos desafios dos projetos coletivos, eu queria que você me desse, já que você é o historiador que, inclusive, tem memória, tem alguma sociedade, tem alguma pessoa do setor privado que tenha feito alguma coisa de educativo na cidade educadora? Essa é uma primeira pergunta. E eu vou dar um exemplo. Lá na Patagônia, tiveram 2 americanos que começaram a comprar áreas e todo mundo começou a imaginar que eles iam fazer experiências com animais, que eles iam fazer experiências atômicas, que eles iam fazer experiências de não sei o quê, e na realidade eles estavam comprando aquelas áreas aos poucos, essas 2 pessoas, eu esqueci o nome deles, e para poder gerar reservas de fauna e flora, de lugares. Por quê? Porque aquele ali estava sendo invadido, porque estava sendo abandonado pelos governos, e eles foram comprando aquelas e fazendo proteção ambiental, entendeu? Então, essa aí foram 2 milionários americanos, não precisa ser milionário, mas milionários americanos que foram lá e compraram isso aí. Achei espetacular, iniciativa privada. Então, antes de falar dos desafios, você tem algum exemplo em alguma dessas cidades educadoras em que tenha havido uma participação privada e não pública, com essa intenção, sem a intenção do capital, sem a intenção de ditar regra, de mentir para a pessoa que ela está recebendo o que ela não está recebendo, uma coisa realmente feita de coração, com inteligência, com racionalidade. Você tem algum exemplo para nos dar aí, para incentivar as pessoas? Uma ótima pergunta. Acho que o primeiro ponto, assim, antes de entrar no exemplo propriamente dito, é da gente não cair nas dicotomias, né? De não negar esse diálogo e de pensar que... vamos pensar o próprio Estatuto da Cidade, né? Quando a gente quer essa lei que recebe esse apelido aí de, se não me engano, 2001, né? Ela prevê, por exemplo, a criação dos conselhos da cidade. Quando a gente olha lá nos conselhos da cidade, há a necessidade de ter representatividade do poder público, representatividade da iniciativa privada e representatividade da sociedade civil organizada. Eu acho que nesse tema das cidades educadoras, a gente tem que pensar qual é as novas formas que nós podemos fazer em relação às articulações entre público e privado, né? Dentro do ponto de vista de um bem público, de um bem social, né? De um bem comum, né? À população, né? Onde essa contrapartida que a gente poderia falar dentro digamos, da linguagem das empresas, enquanto responsabilidade social, né? Ou seja, o que de responsabilidade social das empresas poderia ser revertido em ganhos, né, para a qualidade de vida dos cidadãos de forma geral. E aí temos que ser, eu acho que, criativos, né, dentro das nossas cidades e tentar ver, bom, que forma que a gente pode
captar recursos, que forma que a gente pode estreitar laços, criar vínculos, né? Então, vou citar, por exemplo, né, eu citei uma ONG, né, que é o Aprendiz, que tem um trabalho belíssimo, né? Vocês podem pesquisar aí, por exemplo, Vila Madalena, bairro Educador Vila Madalena, um trabalho assim de décadas, né, lá com o Gilberto Dimenstein, com a Natasha, com um grupo lá muito interessante, que vem fazendo esse debate na cidade de São Paulo, em vários outros territórios, inclusive não tão, digamos assim, abastados, né, como a Vila Madalena virou, como referência cultural, etc., mas territórios mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico, na cidade de São Paulo, com um trabalho interessantíssimo, com os CELs, né, os Centros Integrados, enfim. E eles têm boa parte desses recursos que financiam, muitas vezes, as ações em fundos de bancos, né, em fundos de empresas, né, não vou citar o nome específico até para não ser, digamos assim, não fazer injustiça com outras, né, instituições que talvez invistam mais e não foram citadas, etc. Quando a gente joga na rede, a gente não sabe quem assiste, né? Então, mas assim, são parcerias com bancos de renome aqui, né, de presença aqui, de referência, né, na cidade de São Paulo, no Brasil, que financiam, né, pelas suas fundações, muitas dessas ações. Se forem no site lá, vão encontrar essas referências, né. Empresas das cidades, empresas mais locais, que podem, pela linha da responsabilidade social, fazer parcerias com universidades, financiar projetos de extensão. Eu acho que a gente precisa dessa pactuação. Eu acabei de construir um projeto na cidade de Passo Fundo agora, nós estamos trabalhando com um projeto num bairro, tentando focalizar toda uma série de ações com foco na criança, num bairro, dos bairros mais com os piores indicadores sociais da cidade. E nós temos ali uma empresa, né, temos a prefeitura com várias secretarias, temos a universidade com vários projetos de extensão, e o projeto que nasceu, o projeto Territórios da Infância, bairro ZAC Territórios da Infância. Todo ele articulado com essas possibilidades, tanto de financiamento quanto know-how, porque essas empresas muitas vezes têm projetos interessantes sociais acontecendo, né, em vários lugares. A gente precisa fazer esse diálogo, eu acho, né, fazer esse diálogo e fazer essas pactuações, né, que eu acho que todos ganham. Muitas vezes a gente vai para territórios e percebe que lá, além do teu projeto, tem mais 4, 5 acontecendo, né? E esses projetos não dialogam, então se sombreiam no território. Como é que a gente pode, né, de fato, colocar em diálogo? E acho que o tema das cidades educadoras não permite fazer essa dicotomia, né? O que é público, estatal é bom, o que é iniciativa privada é ruim, daí a gente demoniza uns e santifica outros. Acho que esse é um pensamento que pode ser uma armadilha, né, do ponto de vista da prática, né, porque eu acho que a gente tem, quando cria vínculos, cria possibilidades de parceria, tem a fazer um outro tipo de articulação entre o privado e o público, que pode nos levar a nem o privado nem o público, mas o comum, aquilo que está lá na base, que é as pessoas, como elas se beneficiam, como pode chegar enquanto direitos, serviços de qualidade, infraestrutura, porque o direito à cidade, na verdade, são os serviços que a cidade, né, pode prestar para a população, como também as estruturas da cidade, né, o que faz com que muda a ideia de como que, citava David Harvey no início, né, o David Harvey tem uma citação muito famosa que aparece seguidamente nos textos acadêmicos, que a cidade, nós construímos a cidade e a cidade nos constrói. E é mais ou menos assim, a cidade é mais do que um cenário das nossas vidas, elas nos subjetivam. Esses tempos eu vi um sérvio conhecido que trabalhava conosco num projeto, e ele falava: quando eu estou no Brasil, eu atravesso em qualquer lugar na rua. Quando eu volto para a minha cidade, na Sérvia, eu volto a atravessar na faixa. Por que isso acontece? Porque tem uma ambiência, né? Quando todo mundo atravessando em qualquer lugar, eu atravesso em qualquer lugar. Ou seja, estou usando um exemplo banal, assim, do cotidiano, pequeno, mas é que ele usava sempre para dizer que quando a gente vai mudando as relações, tu vai te afetando com aquilo, já tu se sente envergonhado, né, em fazer algo que é proibido porque ninguém faz naquele ambiente. Agora, quando todo mundo faz, daí a coisa descamba de um jeito. Então, talvez esse desdobramento de pequenas ações vai trazendo, talvez, uma possibilidade de a gente ampliar o que podemos, né, fazer nas nossas cidades, né. Então, acho que é por aí que a gente vai construindo, né. A ideia de cidade educadora, ela é uma decisão política,
né? No final das contas, assim, quando a gente fala dessa associação, sendo prático, né, propositivo, um desafio das nossas cidades é, bom, como que uma gestão, o executivo de uma cidade toma essa decisão de inserir a cidade dentro desse movimento e assume o compromisso com esses princípios da Carta das Cidades Educadoras, né? E a partir daí, então, tenta ver como que isso dialoga com as suas diversas políticas públicas e as necessidades e demandas que nascem desse território, né? E acho que daí pode desencadear todo um processo de inserção, de candidatura da cidade, pode fazer, por exemplo, Juiz de Fora ou outras cidades daí da região a pensarem dessa forma. Vale a pena olhar muito para cidades pequenas também, ela vem fazendo um trabalho interessante aqui no Sul, Marau, Soledade, são cidades de muita referência nesse tema, né? Das 10 que eu cito, eu diria assim, que essas duas assim, têm sido fundamentais em muitas discussões, né? É uma cidadezinha muito pequenininha, só para finalizar, que é a cidade de Camargo, tem todo um trabalho que eles chamam de Praça da Cidadania, né? Toda uma vez por semana ou por mês, não me recordo bem, eles têm toda uma atividade onde a praça concentra uma série de serviços à população, espaços de escuta, enfim, cada realidade vai trazendo, né, suas formas, né, de construção, cada cidade vai trazendo sua singularidade, né? Então isso eu acho que é bem interessante do ponto de vista a gente pensar esses desafios e possibilidades. Exatamente, e tudo volta nas pessoas novamente, né? Eu tive essa experiência de fazer um evento aqui recentemente, foi em junho, sobre um encontro de negócios orientados para a sustentabilidade aqui dentro da cidade de Juiz de Fora. E aí eu fiz um momento de debate, onde eu coloquei poder público, coloquei iniciativa privada e até algumas organizações assim, né, sem fins lucrativos também, a dialogar. E para você ver como é que é a carência das pessoas se conhecerem no próprio espaço, assim, de um saber do outro, assim, coisa básica, né? Porque também a Juiz de Fora não é tão grande, né? Mas você vê, assim, o quanto que falta de promover essas coisas básicas, né? De dialogar, de troca de experiência dentro de um mesmo espaço, porque a gente está vivendo no mesmo ambiente, assim, natural, né, das coisas de comportamento social e tal. Né, lógico que a questão das perspectivas de mercado, né, dependendo dos eixos atuantes, muda um pouco a natureza das coisas. Mas acaba que a gente cai nos problemas comuns, né, que é a questão, por exemplo, da facilidade da grande empresa fazer sustentabilidade e da pequena empresa não ter benefício nenhum para eles, né? Mas querer fazer, faz porque acredita, né? Mas que poderia ser diferente. Então, isso chegando na mão de quem toma as decisões, as políticas, isso tudo promove um fluxo das coisas para mudança, né? Igual essa questão também de ter o fórum aqui, né, no final do mês. Eu me sinto também contribuinte dessa visão que o governo atual que está tendo, né, porque muito parte de outros encontros que eu realizei aqui na cidade, que eu trouxe o tema das redes de cidade criativa, né, como que se torna uma cidade criativa, convidando o poder público a participar, a ouvir e tal. Isso impulsionou levar adiante, promovendo o fórum e trazendo para a cidade essa discussão maior, né? Então, independente do tamanho que a gente seja, né, seja um pequenininho, seja grande, onde a gente estiver, a gente tem um papel de transformar alguma coisa, né, com o que a gente faz. E aí, eu fiquei curiosa de uma coisa, dentro desse movimento de cidade educadora, como é que é a questão assim, da adesão, quando a cidade se adere a esse movimento, quais os benefícios dessa rede para a cidade que está integrante, selecionada nessa perspectiva?
né? Tem trocas de experiências, tem eventos para promover encontros, né? De trocas de vivências, né? Das práticas que estão ocorrendo em outros lugares. Lógico que de forma alguma é copiosa, né? Porque cada lugar tem uma natureza. E a gente não vai forçar algo que deu certo em um lugar para dar aqui nunca, né? Porque existem várias singularidades do espaço que não permite a gente copiar na íntegra coisas que vêm de fora, né? Então, como é que funciona a dinâmica dessa rede? Assim, os benefícios de estar nela, as articulações que tem dentro, se tem algum tipo de reconhecimento, como que se dá a promoção dos espaços nesse movimento? O que você diria para a gente? Vanessa, só antes de passar a palavra para o Márcio, eu estou preocupado com o horário dele, o Márcio. Então, você pode Posso finalizar com isso, Pois é, finaliza com isso, senão a gente vai roubar muito o seu tempo, embora seja muito agradável a conversa, mas fica à vontade, mas você já pode ir finalizando aí, só para não ultrapassar o seu horário. Fica à vontade. Tá ótimo, gente, é um prazer estar conversando com vocês, né, já volto a dizer isso, né, até agora que eu fui ver que é 5 para 6 já. Pois é. Mas para o pessoal que nos assistirá, né, a gente combinou, acho que é mais em função das crianças aqui, como eu tenho 2 pequenos aqui em casa, daqui a pouco vocês vão começar a escutar esse ruído, e até então eu tinha babá até 5h30, não sei o que está acontecendo até agora, não sei como é que está a situação. Agora você não sabe, né? Agora eu já não sei mais como é que está a situação, então por isso que a gente tem que ter um tempo aí para terminar, mas são as crianças que estão nos definindo, isso é muito bom, né? Isso já tem a ver com as cidades educadoras, as crianças que estão mandando o nosso tempo. Até o José Abrano citava aqui as experiências em outros países, uma experiência muito interessante de olhar é La Città del Bambini, que são as cidades das crianças lá do Tonucci, né, que é um teórico que trabalha muito com essa questão de pensar a criança como indicador social para a cidade. Exemplo bem prático disso se a criança consegue ir da sua casa até a escola, nós temos um grande indicador social que a cidade é segura. Né? Realmente. Então, assim, trabalhar a criança como uma grande referência para pensar se esses espaços realmente são saudáveis, sustentáveis, né, seguros, com mobilidade urbana, por exemplo, pensar que esse, que é um dos sujeitos mais vulneráveis, né, das nossas cidades, é capaz de se deslocar, né, a cidade é capaz de acolhê-la, né, sem que ela traga riscos para ela. Né? Então, essa é uma discussão e tantas outras. Né? A obra desse italiano, o Tonucci, é bastante interessante. Ele trabalha muito com essa relação infância-cidade, que inclusive tem ótimos pesquisadores aí no UFMG. Eu tive com o UFMG, não sei, Minas me achou aí nessas últimas semanas, mas semana passada eu estava dialogando com o programa de ensino de matemática ali da UFMG, e discutimos exatamente sobre essa relação cidade, educação e tal, com o pessoal da matemática. É bastante interessante assim, terem chegado nesse tema também, e tem grandes pesquisadores ali, eu vou citar o Levino, que é um pesquisador que trabalha com infância e cidade aqui no UFMG, que também é bem interessante, vocês vejam o trabalho do Levino, vem fazendo toda uma discussão. O Grupo TEIA, inclusive, trabalha muito com essa questão das cidades educadoras, o próprio projeto Escola Integrada lá de Belo Horizonte, também que eu conheço, tive a oportunidade de visitar, inclusive, tem um trabalho muito interessante. Mas respondendo à pergunta da Vanessa, eu acho que tem um primeiro, que é esse impulso, né, de desejo assim, e simbólico, quando a cidade ingressa nesse movimento, de dizer, olha, agora somos uma cidade educadora, precisamos ser coerentes com isso, nós assumimos um compromisso. E uma coisa que eu costumo dizer e debater com as cidades que ingressam e tomam essa decisão é que vocês não ganharam um título. Né? Geralmente a gestão trabalha, quando tem uma compreensão assim, menos, digamos, sólida sobre essa questão da cidade educadora enquanto uma política pública, como eu falava na Santíssima Trindade lá, um direito, uma política pública, uma utopia, mas uma utopia de pés descalços, que tu assume um compromisso. Né? A cidade educadora assume um compromisso de cidadania, um compromisso de democracia, um compromisso de prática da liberdade, um compromisso de direitos humanos. É isso que ela está assumindo. Então ela tem que estar muito coerente. O que eu tenho visto é que isso tem aumentado o grau de exigência das pessoas com relação às suas próprias cidades. Nós somos uma cidade educadora, e como é que continua esse déficit de moradia na nossa cidade?
né? Como é que o piso dos professores não está sendo pago? Como é que os ônibus continuam desta forma? Como é que as ruas continuam esburacadas desse jeito? Como é que a energia elétrica não tem chegado, o saneamento não tem chegado a partes da cidade? Como é que a minha casa continua desplugada do direito à cidade? Ou seja, não entra esgoto, não entra linha de ônibus, não entra energia elétrica, não entra internet, está desconectada da cidade. Qual é o impacto disso? Tem um estudo do Observatório das Metrópoles que tem um título muito instigante. Eu acho muito instigante porque ele é o contrário da ideia de cidade educadora. É a cidade contra a escola. O título do livro é A Cidade contra a Escola. E o que o livro traz? O cruzamento do mau desempenho escolar, da evasão, da defasagem da série, etc., dos baixos índices escolares os mais diversos, com os territórios. Ou seja, território onde a cidade não chega, a educação também é precária, né? Então, a ideia de cidade educadora tem a ver com a integralidade das políticas públicas, porque os problemas são integrais e estruturais, né? A ideia de pensar por setores e olhar para a cidade por setores, a saúde olha pelo seu setor, a educação pelo seu setor, a cultura pelo seu setor, gera uma perspectiva fragmentada do território e uma incompreensão. É um vício que a gente exporta, digamos assim, do nosso pensamento disciplinar dentro das universidades, né, na nossa dificuldade de trabalhar com um conhecimento que transite para além das nossas disciplinas e que transite para além, do ponto de vista das políticas públicas, dos nossos setores. Então, a ideia de cidade educadora pode contribuir muito para essa discussão de um trabalho integrado, né, entendendo que a cidade é indisciplinada e a cidade também não é setorial, né, apesar de que os modernistas gostavam muito dessa perspectiva, né, no urbanismo, né, de setorializar, de funcionalizar os espaços, etc. E há uma grande crítica com relação a isso, né? Ela é um organismo vivo. Exatamente, e é preciso ser pensado, né, a educação dentro desse organismo vivo. E aí, esse eu acho que é um impacto muito grande, assim. A cidade educadora é um compromisso. E isso te leva, dentro dessa associação, por exemplo, que eu tenho uma interlocução, não faço parte da associação, né, sempre gosto de frisar, mas gosto muito do trabalho que eles realizam, contribuo, né, na formação, muitas vezes, nas próprias cidades, a convite dessa associação, e gosto de dizer que também é muito interessante porque te conecta com 500 cidades que estão vivendo experiências similares. Então, é um canal de diálogo. Existe um recurso também que as cidades pagam para essa associação e que volta em termos de formação, produção de material, né, visibilidade, etc. Assim, eu acho que tem ganhos muito efetivos, né? Seria um fundo para fazer o movimento se concretizar. Que as cidades, né, digamos, contribuem. É um fundo bem irrisório para cada cidade. Assim, vai depender de onde ela está, né? Se é um país, no nosso é considerado do tamanho da cidade, da população, se está num país em desenvolvimento ou num país desenvolvido, como o Brasil está eternamente em desenvolvimento, né? Que entra nessa característica de em desenvolvimento, então paga menos, né? Mas é um valor bem em euros lá assim, mas é anual, uma taxa que é mais para manter site, manter de 2 em 2 anos há um encontro internacional das cidades educadoras. O próximo vai ser na Coreia, tá? Foi meio inviável, assim, ó, né? Mas que é esse ano, no final do ano. Ele está em 22, né? Em 24 vai ser em Curitiba. Então aí já vão arrumando as malas aí, que daí é perto. Vale a pena. Esse ano vai ser na Coreia? Esse ano? Esse ano é na Coreia. E aqui em 24 vai ser em Curitiba. Curitiba é a cidade hoje que coordena a rede brasileira, a REBRASE, que é a rede brasileira das cidades educadoras. Então vale a pena também olhar ali muitos dos projetos. Curitiba criou um projeto bastante interessante. Vale a pena escutar a professora Maria Bacila. Convidem ela para esse programa, secretária de Educação de Curitiba. Maria Silvia Bacila. Posso escrever depois ali no WhatsApp para a Vanessa. É uma referência também que tem nessa discussão. Ela preside hoje a rede, né, e é também secretária de Educação de Curitiba, e vem fazendo um trabalho muito interessante assim, sobre o tema, construir os cadernos temáticos da cidade educadora, tentando, ela pode falar melhor sobre isso, mas tentando integrar os currículos dos saberes da cidade com os currículos escolares, né? Então, como fazer e muitos espaços, né? Curitiba tem experiências bastante
sólidas, né, de mais de décadas, né, com relação ao planejamento urbano, com relação à mobilidade urbana, é uma referência internacional, inclusive, né, e traz algumas experiências muito interessantes. É uma cidade que recentemente ingressou, em 2019, a cidade de Curitiba ingressou nesse movimento. Curitiba, aqui no Sudeste, até porque eu sou da área de engenharia civil, né, é conhecida como um espaço muito bem organizado, muito bem urbanizado, né? Agora você está falando que em 2019 ela entrou no compra das cidades educadoras também. Seria bom que você passasse realmente o nome dessa professora ou secretária? É uma professora e atual secretária de Educação e coordenadora da Rede Brasileira. Então é uma pessoa que pode contribuir bastante nessa desdobrar. Você fez uma introdução muito legal, você está entendendo? A gente passou, eu acredito que o nosso internauta aqui passou a entender realmente o significado. E uma coisa interessante, né? Aquela coisa que eu falei no início, a cidade acabou fazendo a gente fez a cidade acabou fazendo a gente. Mas a coisa foi meio assim, agora que parece que nós estamos no terceiro milênio, é que a gente começou a pensar que a cidade é algo que nós temos que viver nela, com ela, por ela, e não deixá-la inchar, não deixar ter favela, não deixar ter... Nós temos um problema atual em Juiz de Fora, não vem muito ao caso, mas eu vou dizer que me incomodou hoje. Eu parei um carro no local, alguém me pediu um prato de comida. E eu voltei, alguém me pediu outro prato de comida. Eu fui para um outro local, parei, alguém me pediu coisa para comer. Nós temos muitas pessoas pedindo nas ruas. Então, talvez aqui em Juiz de Fora, uma das primeiras providências que a gente tem que tomar, face a essa crise que nós estamos vivendo, essa palavra crise está até desgastada, face a esses problemas que nós vemos na atualidade, seria realmente que essas pessoas tivessem acesso à alimentação e pudessem não ficar pelas ruas, porque senão as ruas deixam de ser seguras, deixam de ser ruas assim que a gente começa a ficar incomodado de andar, você não sabe quantas dessas pessoas têm necessidades, quantas estão provocando aquilo ali, quantas estão andando, você não sabe, você não tem um senso disso aí. E não podemos discriminar, simplesmente chamá-los de vagabundos ou nos sentir incomodados, que nós não estamos em nenhum pedestal, a gente sabe o que está acontecendo. Então, acho que uma das primeiras atitudes é essa daí. E pelo que eu estou vendo aí, as cidades do Sul parece que estão se mobilizando antes do resto do país, né? A gente gostaria realmente de conversar com essa professora e secretária. E se por acaso você quiser estar presente no debate, a gente te convida, se você estiver disponível, seria ótimo, porque as inserções, né, que você, de repente, tem mais conhecimento, as inserções seriam mais pontuais, né? E a gente ganharia muito com isso, se você achar por bem. Só combinar. Sempre disponível para debater e contribuir. Bacana. Outra coisa, isso aí eu queria perguntar para a Vanessa. Vanessa, o nosso Fórum Futuro aqui, que você é uma das participantes aí, eméritas, né? E por acaso a minha filha é uma das coordenadoras, eu fico muito feliz com isso. Ele vai ter uma coisa online, não vai ter? Ele vai ter alguém vai estar filmando todos os dias? Você está sem áudio, você está sem áudio. Então, pelo que eu entendi, vai ter sim a transmissão online. Só que ainda não passaram como vai ser. Assim, o endereço, nada disso. Tá. Não, que aí a gente passaria. A gente passaria para o Márcio, né? E ele, de repente, distribuiria lá na rede dele. Eventualmente, se ele puder assistir, seria muito bom. Gente, então, eu presumo que agora nós devemos terminar o programa antes que os meninos do Márcio incendeiem a casa. Ele tem uma perda de patrimônio aí. Tá certo? Ô, Márcio, adorei conversar com você. Eu tenho a impressão que eu gosto muito de historiadores. Sabe? Todas as vezes que eu converso com um, eu fico cheio de ideias e cheio de compreensão dos problemas. Agradeço aqui a Vanessa ter me acompanhado, né, nessa intermediação, né, com o seu trabalho, que é sempre um trabalho muito esclarecedor, de muita criatividade, muito boa vontade, né? E agradeço ela ter intermediado junto comigo aqui. E vou passar a palavra para vocês fazerem a finalização, para a gente terminar o programa, para a gente poder te liberar. Vanessa, fica à vontade para terminar e depois você passa a palavra para o Márcio.
Então, eu só tenho a agradecer aí a participação do professor Márcio. Né, é um grande desafio que a gente está vivendo, essas mudanças aí de compreensão das complexidades, né? Que a própria tecnologia ajudou muito a gente ter essa percepção de que as coisas são muito maiores que a gente imagina, né? E isso tudo demanda da gente sair dos quadradinhos e interrelacionar, né? Eu falo isso porque também acabei de passar por uma experiência acadêmica interdisciplinar, que foi um mestrado em Artes, Urbanidade e Sustentabilidade. Então, isso que você comentou aí, né, das coisas disciplinares, setoriais, isso tudo se dilui num processo acadêmico como esse, né? Não, aqui você vai ter que agora dialogar, você vai ter que defender um trabalho que se mescle entre os conhecimentos e que traga a realidade para ser vista numa perspectiva mais crítica, né? Então, eu torço muito para que esses tipos de formações acadêmicas cada vez mais aumente, né? Que acredito eu, que é um futuro promissor para quem quer ingressar também na pesquisa e contribuir com a transformação da realidade, né? No sentido social, né? Na perspectiva da extensão. E isso, se a gente quer fazer alguma coisa para mudar uma coisa muito complexa, que é dentro da perspectiva da coletividade, né? Do social, a gente tem que estar disposto a dialogar com aquilo que a gente não conhece o tempo todo, né? E sabendo a nossa origem, né? Porque cada um fala a partir da sua origem, do seu conhecimento. Não tem muito jeito, mas que a gente tem que estar sempre aberto ao novo e trazer a realidade para dialogar com os nossos princípios, né? De formação. Eu acho que isso é cada vez uma tendência e eu vejo muito isso na perspectiva da cidade educadora, né? Se a gente tem governanças, né, abertas a dialogar entre setores, entre comunidades, trazendo a diversidade sempre como prioridade, né, como fator diferencial de um território, né, a acessibilidade também, né, que é muito importante, você pensar a partir dos mais vulneráveis, você vai estar atendendo uma gama muito maior de pessoas naquele espaço, né? Então, que isso seja somente, né, e que seja muito frutífero, que esses movimentos ganhem também dimensões e se alastrem aí por mais territórios, que a gente consiga fazer aí um movimento diferente e trazer mais consciência para as pessoas que isso é importante, de que cada vez mais é muito frutífero a gente estar em diálogo com o diverso, né? Que é isso que me passou esse tema, cidade educadora, estar aberto ao diálogo com o diverso e não ter medo da mudança, né? Que a gente está aí para isso o tempo todo. Isso é vida. Mudança é vida. É verdade. Né? Eu agradeço, professor Márcio. Muito obrigada. Márcio, então você pode fazer a sua despedida para eu poder te liberar. Então tá, já que a gente está tutelado aqui com o tempo da criança, né? Que daqui a pouco vão interferir no nosso áudio aqui. Eu vou terminar com uma história de pai aqui, né? Que alguns anos atrás eu estava com um dos meus, eu tenho 3, né? Tem um que faz arquitetura e urbanismo, não influenciei, né? Não influenciei, mas ele está discutindo aí questão de cidade, foi para esse lado. Eu tenho outro de 10 anos e uma pequena de 3, né?
E o Bernard, de 10 anos, quando ele tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, ele estava brincando com a tua área, José Roberto, ele estava montando sabe aquela caixinha com os bloquinhos de madeira do jovem engenheiro? Ele vai montando os bloquinhos, ainda tem, né, coloca as casinhas, os prédios, né, as torres de relógio, etc. Daí eu cheguei em casa e ele estava brincando com esse bloquinho e com uns carrinhos, assim, dos Hot Wheels. Eu falei, ei, Bê, tu tá construindo uma cidade, né? Eu olhei nele, tinha a skyline, assim, da cidade, né? Ele tinha montado as casinhas, as pontes e tal, e os carrinhos ali estacionados em volta dos prédios. Eu falei, tu tá construindo uma cidade ali? Não. Eu falei, não é uma cidade, o que tu tá fazendo então? Não, cidade tem pessoas, né, pai? Olha, se uma criança de 4 anos sabe isso, né, que a cidade, que não era uma cidade, porque tinha edifício, tinha carro, mas não tinha o principal, né, que eram as pessoas, por que diabos a gente desaprendeu a entender que as cidades devem ser pensadas primeiro a partir das pessoas, depois a partir do espaço, depois a partir das edificações, etc., né, como diria o Yangel, um dos grandes urbanistas aí da atualidade, né, quer dizer, inverter essa lógica, né, e eu acho que é daí que parte, né, a gente volta à cultura da participação, volta à cultura de uma cidade voltada para as pessoas, né, para as pessoas, como o título homônimo do Yangel, mas eu diria, como um bom freiriano, uma cidade mas sobretudo com as pessoas, né? A gente não pode construir projetos para os outros, né? Nada é mais perigoso, né, do que isso, né? Construir projetos é achar que sabe o que é melhor para os outros, né? É exatamente essa construção, uma construção de cidade educadora como um processo coletivo e que uma criança de 3, 4 anos tem essa percepção e aos poucos a gente vai desaprendendo esse fazer comunidade, esse fazer cidade, sobretudo naquilo que mais importa, que é o bem-estar de todos e todas, né? Bom, gente, eu agradeço, desculpa não poder ficar mais com vocês, me coloco à disposição para debates e diálogos futuros e quero muito conhecer Juiz de Fora, né? Uma cidade que eu sempre ouvi falar, tem um imaginário de que seja uma cidade muito interessante, né? Eu sei que fica mais ou menos na fronteira, não sei se eu estou errado, mas é mesmo, Estado do Rio. Quase Rio de Janeiro, né? Isso. Entre Minas e Rio de Janeiro. É o quintal do Rio de Janeiro. Quintal, sofreu muita influência da cultura fluminense aqui, mas é uma cidade mineira, ela tem muitas características mineiras. As pessoas têm medo de falar que nós somos mineirocas, mas não é verdade. A gente Carioca do Brejo. Carioca do Brejo. Mineroca, mas nós somos bem mineiros. Carioca do Brejo é ótimo. Carioca do Brejo e tal, mas assim, a gente não tem assim essa largueza, essa desconstrução do carioca, não. O Juiz de Fora não tem ele não é exatamente mineiro, mas ele não tem nada a ver com carioca. Mas gosta de praia. Gosta de praia, a gente admira muito, né? A nossa Aí vai para o balneário ali, né? Pois o Rio de Janeiro era a capital e nós estávamos muito próximos, entendeu? Então chamava mais atenção. Depois de ser capital do Brasil, passou para ser Brasília, ela perdeu um pouco da importância, diluiu também em termos históricos e culturais. São Paulo começou a ser mais, aparecer mais para nós. Mas voltando aqui para a situação, eu achei essa sua ideia final aí do menino falando que tem pessoas, né? E você falando que são as pessoas que fazem a cidade, então nós vamos naquela coisa assim do lugar de fala, né? Quem é que vai falar sobre suas necessidades com as características de cada território? Ou seja, território é gente mais o espaço físico, né? Então, quem é que vai falar como construir esse território? Tem que ser as pessoas que ali vivem, né? E Juiz de Fora é uma cidade muito interessante mesmo, eu gostaria que você viesse aqui nos conhecer. Ela tem, assim, discrepâncias, né? E não convém eu falar muito, senão eu vou tomar muito seu tempo. Mas, assim, finalizando o programa, caminhando para o final do programa, e agradecendo mais uma vez tanto a Vanessa, minha companheira aqui de trabalho, e você, o Márcio, eu vou dizer o seguinte: primeiro, gostei muito do tema, gostei muito de desenvolver esse tema, quero que você, se for possível, você esteja com essa professora, se nós conseguirmos fazer esse contato, eu peço que a Vanessa busque aí esse contato, se for o caso eu mesmo faço, ou ela faz, e espero que o nosso internauta tenha gostado do nosso assunto, e é muito importante aquilo que eu vi lá no TikTok, e vou tornar a falar aqui, a gente precisa de conversar mais com historiadores, não para voltar para o passado, mas sim para, com a análise do passado, ter um impulso para ir para o futuro,
né? Eu acho que é disso que nós estamos falando. A cidade educadora, ela é a cidade que nós deveríamos estar desenvolvendo agora para vivermos melhor. E o conjunto de cidades é um estado, o conjunto de estados é um país. Se você começa a resolver o problema das comunidades, isso influencia no país como um todo, e a gente consegue mudar essa política, fazendo política, sem ser política partidária, mas a política da participação. Então, eu agradeço ao professor Márcio, agradeço a Vanessa, agradeço você que está aqui até agora conosco. Vou finalizar o programa em prol das crianças, do meu amigo professor Márcio Stradesco. Perfeito? Gente, até o próximo, tá? Até o próximo programa, pontuando com mais uma ideia muito interessante. Até lá. Tchau, tchau.